Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 75. Bons estudos! Globalização da economia, neoliberalismo latino-americano, formação de comunidades econômicas. Eu tenho certeza que ultimamente você tem ouvido muito falar nisso tudo. E não é à toa. Afinal, esses termos expressam o que está acontecendo nesse final de milênio no nosso planeta. Mas o que será que significa tudo isso? Bem, na teleaula de hoje, você vai entrar em contato com a nova ordem mundial. Você vai ver o que são as comunidades ou blocos econômicos, uma realidade na Europa e na América. Vai ver que o neoliberalismo, além de trazer uma relativa estabilidade às moedas latino-americanas, também gerou novos problemas sociais. E vai ver também como os países orientais, como a China, o Japão e os chamados tigres asiáticos, transformaram suas economias em função da nova ordem mundial. Dá só uma olhada nesses produtos que eu estou levando. Esse aqui é da Argentina. Esse outro aqui é do Uruguai. E esse aqui é paraguaio. E olha que os preços não estão tão caros, viu? Você se lembra que tinha uma época em que os produtos importados custavam os olhos da cara? O que será que está acontecendo? Por que será que a gente encontra tantos produtos da Argentina, do Uruguai e do Paraguai nas prateleiras dos supermercados? E por que será que os preços desses produtos estão tão convidativos? Isso é devido ao Mercosul, né, que facilitou muito a abertura do mercado brasileiro. Pois é, essa situação só se tornou possível graças ao Mercosul. Ele foi criado em 1991 para estimular o comércio no sul do continente americano, baixando impostos e estimulando o intercâmbio comercial entre esses 4 países. O Mercosul tornou possível a realidade que a gente vê hoje nas prateleiras dos supermercados. Mas será que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai foram os primeiros países que se organizaram em blocos econômicos? O Mercosul não foi o primeiro bloco econômico do nosso tempo. O primeiro mercado comum a ser formado foi o da Comunidade Econômica Europeia, a CEE. Um mercado comum que integra boa parte dos países europeus e que começou a funcionar em 1992. Como ocorre aqui, lá os países integrantes também têm facilidades para circular os seus produtos por outros países. Ou seja, você pode estar num supermercado da Espanha e pagar por um vinho francês praticamente o mesmo preço que se paga por ele na França. A formação desses blocos econômicos, desses mercados comuns, é uma das principais características do mundo atual. O objetivo dessas comunidades econômicas é integrar os mercados, procurando derrubar as barreiras que dificultam a circulação de mercadorias. A criação do Mercado Comum Europeu inspirou não só a criação do Mercosul, como também a do NAFTA. 1994. Estados Unidos, Canadá e México assinam um tratado de livre comércio chamado NAFTA. A criação do NAFTA, o mercado comum entre os países da América do Norte, foi uma das maneiras encontrada pelos Estados Unidos para enfrentar a concorrência do mercado europeu e asiático. Só que tanto a economia americana como a canadense eram e são economias sólidas, estáveis. Por isso, criar um mercado comum entre esses países não foi muito complicado. Mas e o Mercosul? Como será que foi possível a criação de um mercado comum entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai? Países que até pouco tempo sofriam com economias instáveis e com uma inflação que ia às alturas. A resposta para esse feito está numa palavra também muito falada ultimamente: o neoliberalismo. Todo mundo provavelmente já ouviu falar em neoliberalismo. Mas será que as pessoas sabem o que significa essa palavra? Não sei. Neoliberalismo, para mim, seria uma nova roupagem do próprio liberalismo, né? Neoliberalismo é uma liberdade de política, não é isso? O neoliberalismo é, na verdade, uma série de medidas
que tem como objetivo adequar a economia de um país à nova ordem mundial. Por causa de algumas medidas neoliberais, alguns países latino-americanos, entre os quais o Brasil, têm conseguido estabilizar sua economia. Mas o que prega o neoliberalismo? Que medidas são essas que vêm conseguindo derrubar a inflação e equilibrar a economia latino-americana? A cartilha neoliberal prega uma série de medidas. Entre as principais, ou melhor, entre aquelas que foram aplicadas diretamente na nossa economia, a gente pode destacar a privatização de empresas estatais, que apesar da oposição de alguns setores, vem ocorrendo no Brasil, onde também se nota a reforma administrativa do Estado. Outra medida neoliberal que tem como uma das suas principais preocupações reduzir as despesas do Estado em todos os setores e o número de funcionários públicos. E isso sem contar a abertura da economia ao capital estrangeiro, que também é outra medida neoliberal de extrema importância e que está ligada principalmente à quebra de indústrias e serviços nacionais, o que vem gerando muito desemprego. Em resumo, o neoliberalismo prega a privatização de empresas estatais, a reforma administrativa do Estado e a abertura da economia ao capital estrangeiro, ou seja, ao capital de outros países. Apesar dessas medidas adotadas não só pelo Brasil, mas por quase todos os países latino-americanos terem conseguido derrubar a inflação e trazer de volta a estabilidade econômica, elas têm representado um alto custo social. Um custo que tem sido pago pelas classes menos favorecidas. O desemprego ainda é hoje um dos grandes desafios enfrentados pelos países latino-americanos, onde apesar do restabelecimento da democracia, ainda se nota em alguns países heranças autoritárias ou mesmo a prática da corrupção. Mas Vicente, Oi. O ex-presidente Fernando Collor de Mello não era um neoliberal? Opa, e como, viu? Mas ele foi acusado de corrupção, de... Exatamente, o Collor foi afastado do poder depois que comprovaram a participação dele em quadrilhas, nos chamados negócios escusos. Mas não foi só no Brasil que isso aconteceu, não. Não foi. A Venezuela e o México passaram pelo mesmo problema. Os presidentes de lá também foram afastados quando comprovaram o envolvimento deles com a corrupção. A corrupção não é o maior problema dos governos latino-americanos, né? Não. Olha, apesar de tantas mudanças econômicas, o autoritarismo ainda marca muita presença na América Latina. Sem dúvida. As fronteiras da maioria dos países estão se abrindo cada vez mais. E a existência de blocos ou comunidades econômicas se coloca cada vez mais como uma das características da chamada nova ordem mundial, principalmente na América e na Europa. Mas e nos outros continentes? E do outro lado do mundo, lá no Oriente, na Ásia? Será que por lá a economia também está em processo de transformação? Você pode até achar estranho, mas na verdade o centro de São Paulo tem tudo a ver com a economia asiática, principalmente a chinesa. Calma que eu explico. Nós estamos aqui com o Moacir, que é vendedor ambulante. Dá só uma olhada nos produtos que ele vende. É isso mesmo, vem tudo da China. Moacir, por que você vende os produtos da China? É porque é um produto de qualidade, né, e chega aqui com preço melhor para a gente também, né? A gente passa para o consumidor um preço bom, né? Sempre eles voltam a comprar, né? Que nunca dá problema, a mercadoria ótima, né? Mas como será que isso é possível? Afinal de contas, você já sabe, a China, um dos países mais populosos do mundo, com 1 bilhão de habitantes, é um país comunista. Só que de uns anos para cá, o governo chinês vem realizando uma série de reformas econômicas para implantar a economia de mercado em alguns pontos do país. Mas se na área econômica o governo chinês dá sinais de mudança, implantando pouco a pouco o capitalismo, o mesmo não se pode dizer da área política. A democracia ainda não é uma realidade na China. Por isso mesmo, em junho de 1989, o povo chinês saiu às ruas para reivindicar a liberdade política num episódio que ficou conhecido como a Primavera de Pequim. Apesar da força da manifestação, a Primavera de Pequim terminou com um massacre da paz celestial, onde milhares de chineses foram mortos e presos pelas tropas do Exército Vermelho. Apesar da repressão política, a economia chinesa foi uma das que mais cresceu em todo o mundo no início da década de 90. Por causa desse crescimento fora de série, a China deixou de ser um país isolado e, assim como muitos outros países capitalistas, abriu suas fronteiras para o capital estrangeiro. Meus pais
Finalmente eu consegui. A partir de hoje, eu, Mário Kawasaki, me tornei um Dekasegi. E sei que isto é motivo de orgulho para vocês. Meus avós emigraram do Japão para o Brasil e agora, 2 gerações depois, sou eu quem deixa o Brasil e volta para o Japão, como um Dekasegi. Não precisa chorar, mãe. Os Dekaseguis vão, mas voltam. A cena que você acabou de ver tem se tornado cada vez mais comum entre os descendentes de japoneses que moram aqui, no Brasil. O Japão, depois da derrota na Segunda Guerra, conseguiu recuperar a sua economia e se transformar num dos países mais ricos do mundo. Por isso, trabalhar nas fábricas japonesas é o sonho de muitos brasileiros. O Japão hoje é a principal potência econômica da Ásia. Veja bem, a principal, mas não a única. Além do Japão e da China, que a gente já viu, tem também os tigres asiáticos, formados por Coreia do Sul, Hong Kong, Formosa e Singapura. Assim como a China e o Japão, os tigres asiáticos também crescem em ritmo acelerado e inundam o Ocidente com os seus produtos eletrônicos, automóveis e tecidos. Além da economia efervescente, esses países do Sudeste Asiático têm outra característica em comum: governos autoritários. Pois tirando o Japão, que tem um governo democrático, e a Coreia do Sul, onde a democracia começa a dar os seus primeiros passos, a maioria dos tigres asiáticos e a própria China vivem sob governos autoritários. Ou seja, na política, eles ainda estão fechados, mas na economia, totalmente adaptados à chamada nova ordem mundial. E por falar nessa nova ordem, que tal revisarmos o que a gente aprendeu hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que são as comunidades ou blocos econômicos, uma realidade na Europa e na América. Você viu também como o neoliberalismo ajudou muitos países latino-americanos a tornarem suas economias estáveis. E como os países orientais como a China, o Japão e os chamados tigres asiáticos transformaram suas economias em função da nova ordem mundial. Eu acho que deu para entender porque é que hoje em dia se fala tanto em globalização da economia, neoliberalismo e em mercados comuns. Mesmo assim, não deixe de estudar o seu livro. Lá, além de resolver várias dúvidas, você vai aprender muitas outras coisas sobre a nova ordem mundial. Combinado? Até a próxima!